Boa tarde. Hoje nós vamos rever um pouquinho de proporcionalidade e o que significam essas proporcionalidades. Primeiro, o que é proporção? Elas aumentam ou diminuem a mesma quantidade. Então, se eu aumentei o dobro, eu vou, na outra grandeza, aumentar o dobro. Ou, se uma eu tripliquei, na outra grandeza, como ela pode ser inversamente proporcional. O que é inversamente proporcional? Se eu tripliquei, se eu multipliquei por 3 uma grandeza, a outra eu vou dividir essa grandeza por 3. Eu vou explicar isso com mais calma no decorrer do vídeo, tá? Então, aqui, ó, primeiramente, nós vamos ver aqui um exemplo, ó, nos produtos do mercado, onde a gente encontra a proporcionalidade. Então, aqui, nós temos duas opções de comprar os ovos. A primeira, que eu pago R$6 por 10 ovos, aqui, ó. Ou a segunda, que eu pago R$15 por 30 ovos. Qual das duas formas é mais fácil, mais vantajoso para eu poder comprar os ovos? É a segunda, por quê? 30 ovos, aqui eu vou pagar somente R$15. Se eu fosse levar 30 ovos da primeira opção que ele me deu, eu ia pagar 3 vezes R$6. Então, eu ia pagar R$18. Então, a mais vantajosa para mim é a de R$15. Então, eu vou colocar aqui, ó, a de R$15. Tudo bem? Deu para entender por que ela é mais vantajosa? Porque eu vou pagar mais barato pela segunda opção dos ovos. Olha aqui mais um exemplo. Presta atenção nessa receitinha aqui que ele me dá de bolo. Qual será a quantidade de ingredientes para um bolo com o dobro do tamanho? Primeiramente, o que eu tenho que lembrar? Dobro eu tenho que multiplicar por 2. Então, se eu preciso de 2 xícaras de chá de açúcar para fazer um bolo, com o dobro do tamanho, eu vou precisar de 4 xícaras. Se eu precisava de 3 xícaras de farinha de trigo, eu vou precisar de 6 xícaras. Se eu precisava de 4 colheres de sopa de margarina, eu vou precisar de 8. É sempre o dobro de 3, 6. Agora, olha, muita atenção. 3 xícaras e meia de leite. Então, eu vou pegar 3 xícaras e meia e mais 3 xícaras e meia. Quantas xícaras dá isso? Dá 3 xícaras. Uma colher de sopa de fermento, o dobro de 1, 2. Então, 2 colheres de sopa de fermento, 3 xícaras de leite, 6 ovos, 8 colheres de margarina, 6 xícaras de farinha de trigo e 4 xícaras de chá de açúcar. Tudo bem? Olha esses 3 exemplos que ele me dá aqui, ó. Esses exemplos aqui foram iguaizinhos os que vocês viram na aula esta semana lá no aplicativo, tá? Então, olha lá. Analise as situações abaixo e indique em cada uma se há ou não proporcionalidade direta ou inversa, justificando sua resposta. Para aumentar a renda familiar, senhor José abriu uma microempresa de marmitex e vende cada marmita por R$10. Marcos comprou 12 marmitas e pagou R$120. Poliana comprou 5 marmitas pagando R$50. Então, o que ele quer que eu fale? Se essa grandeza é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou se não tem proporcionalidade. Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Cada marmita custa R$10. Marcos comprou 12 marmitas. Quanto que ele pagou? 12 vezes 10, 120. Deu certo? Poliana comprou 5 marmitas.
5 vezes 10, 50. Então, essa grandeza proporcional ela é. Agora, ela é direta ou inversa? O que quer dizer direta e inversa? Direta é o número de marmitas aumentou, o preço aumentou. Então, ela é diretamente proporcional. Por que ela é diretamente proporcional? Porque as duas grandezas aumentaram. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo. Numa promoção, na compra de 3 camisetas, pagavam-se R$ 51. 5 camisetas, R$ 75. E 10 camisetas, R$ 120. Pergunta: tem alguma coisa a ver, ele aumenta ou diminui sempre o mesmo valor? Não. Então, não são proporcionais. Tudo bem? Terceiro exemplo. Olha lá. Uma caixa d'água de 1.000 litros proporciona 10 banhos de 100 litros cada. Ou 20 banhos de 50 litros cada. Ou 50 banhos de 20 litros cada. Tá, eu sei que a caixa d'água tem 1.000 litros. 10 vezes 100, 1.000, tá certo? 20 vezes 50, 1.000. 50 vezes 20, 1.000. Então, elas são proporcionais. Tudo bem? Agora, vamos ver, ó. 10 banhos, ele gastou 100 litros. 20 banhos, ele gastou 50. O número de banhos aumentou, a capacidade de litros de cada banho diminuiu. Tá, vamos comparar de novo. 20 banhos, 50 litros. 50 banhos, 20 litros. Então, olha lá, o número de banhos aumentou, a capacidade de litros de cada banho diminuiu. Então, proporcional é, só que não é diretamente, é inversamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais banhos eu tomo, menos litros eu gasto por cada banho. Tudo bem? Olha esse exemplo aqui, ele é muito bacana e tem que prestar um pouquinho de atenção, tá? Então, olha lá. Um certo parque de diversões determinou que o valor pago pelo frequentador seria de R$10 mais R$5 por hora de permanência no parque, tá? Aqui eu tenho 3 exemplos para vocês, exemplos diferentes do que ele deu lá no aplicativo, tá? Porque eu não quero que vocês aprendam só pela resposta do professor lá, eu quero que vocês prestem atenção em como é feito e tentem fazer. Então, olha lá. Só para entrar no parque, ele já paga R$10. Mas ele paga R$5 por cada hora no parque. Então, na letra A, quantas horas ele permaneceu? 6 horas, certo? Tá. Agora, eu tenho uma soma e uma multiplicação. O que eu vou resolver primeiro? A multiplicação, sempre primeiro. Multiplicação e divisão. Depois, no final, soma e subtração. 5 vezes 6, 30. Agora sim eu posso somar. 10 mais 30, 40. Então, eu sei que se ele permaneceu no parque durante 6 horas, ele vai pagar R$40. Olha lá. E se ele permaneceu 4 horas no parque? R$10, que é o fixo, mais R$5, que é por hora, vezes 4. Quanto que é 5 vezes 4? 20. 10 mais 20? 30. Então, se ele permaneceu no parque durante 4 horas, ele vai pagar R$30. Tá.
Agora olha aqui, presta atenção aqui na letra C. E se ele permaneceu 30 minutos? 30 minutos é metade de 1 hora, não é? Então, vamos lá montar. 10 mais R$ 5, que é por hora, vezes 0,5. Por que 0,5? Porque 30 minutos é metade de 1 hora. Por isso que é 0,5. 10 mais. Agora, olha, vamos pensar o seguinte. Eu tenho 5 moedas de 50 centavos. Quanto que eu tenho de dinheiro? Eu tenho R$ 2,50. Eu ganhei mais R$ 10. Então, R$ 10 mais R$ 2,50, R$ 12,50. Tudo bem até aqui? Proporcionalidade inversa. Vamos prestar atenção um pouquinho o que é essa proporcionalidade inversa. Vou até aproximar aqui um pouquinho mais para vocês poderem ter um pouquinho mais de atenção. Uma loteria dará um prêmio de R$ 400 mil para o vencedor. Mas o que irá acontecer se houver mais de um vencedor? Então, se eu tenho um prêmio e uma pessoa ganha, 400 mil é só dela, certo? Se 2 pessoas ganharem, esse 400 mil vai ser dividido por 2 pessoas. Se 3 pessoas ganharem, 400 mil vai ser dividido por 3 pessoas. E assim sucessivamente. Tudo bem? E assim por diante. Olha aqui embaixo, no que eu tenho, ó. O que acontece aqui? Aqui ele me mostra um gráfico desse exemplo da loteria. Então, ó, uma pessoa, 400 mil. 2 pessoas, 200 mil. 3 pessoas, o que está acontecendo? Ó, o meu gráfico está diminuindo. Então, o que acontece com a proporcionalidade inversa? Quando uma aumenta, que é a quantidade de ganhadores da loteria, o prêmio de cada ganhador diminui. Por isso que é inversamente. Um aumenta, o outro diminui. Tudo bem? Olha esse outro exemplo aqui, ó. A suspeita de que haveria uma relação causal. Relação causal é de causa, tá? Entre tabagismo e o câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir das observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Então, olha aqui, ó, vamos primeiro ver esse gráfico. Aqui estão o número de pessoas com câncer pulmonar e aqui embaixo estão o número de pessoas o número de cigarros que as pessoas consomem diariamente. Então, aqui, ó, se eu tenho pessoas com 0 que não fumam cigarro e aqui 0, certo? Não tem problemas de câncer pulmonar. A partir de 1 cigarro, ó, vem para cá, para o 20. E essa taxa permanece a mesma, ó, ela não se altera. Até que número? Até o 14. Ó, até aqui, até o 14, ó. Tá vendo que aqui é uma reta? Então, significa que ela não muda, tá? Não tem alteração. A partir do 15, ó, ele sobe para quanto? Para mais de 50 casos, tá? Mais de 50 casos, tá um pouquinho acima dos 50, ó lá. E essa taxa permanece a mesma até 24 cigarros por dia. Então, olha lá, de acordo com as informações do gráfico, o número diário de cigarro e o número de pessoas de câncer são grandezas inversamente proporcionais? Ou seja, uma aumenta e a outra diminui? Não, porque nós temos aqui, ó,
um trecho que ela é constante, que ela não muda. Então, a A não é. B, o consumo diário de cigarro e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam, ou seja, não tem nada a ver o número de casos com o número de cigarros, não tem relação entre elas. Sim, tá certo, ela não tem relação entre elas. Tudo bem? Então, qual seria a minha relação, a minha alternativa? A B, certo? Então, vamos lá, ó. Agora, vocês vão aprender a calcular essas grandezas. Como, professora? Então, vamos ler aqui o enunciado. Primeiro, eu vou começar com as grandezas diretamente proporcional. Se 3 cadernos, colocar aqui, ó, 3 cadernos, custam R$8. 8. O preço de 6 cadernos, quanto que vai custar? Não sei, vou chamar de X, certo? Então, olha, presta atenção aqui. Eu aumentei o número de cadernos, eram 3, passou para 6, tudo bem? O que vai acontecer com o valor que eu vou pagar? Era 8, eu vou aumentar. Por quê? Porque eu aumentei o meu número de cadernos aqui. Então, as duas aumentam. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu vou montar assim, ó. 3, embaixo 6, 8, embaixo X. Certo? Vocês já devem ter visto isso, acho que no 7º ano, tá? Regra de 3. Como é que eu faço isso? As minhas duas grandezas estão aumentando, então eu vou multiplicar assim, ó, cruzando. 3 vezes x, 3x, igual 6 vezes 8, ou 8 vezes 6. Então, aqui, ó, 3x eu vou repetir, igual 6 vezes 8, 48, certo? Aí eu vou dividir aqui, ó, 48, o 3 aqui, ó, tá multiplicando, passa para o outro lado com a operação contrária, dividindo. 48 dividido por 3 deu 16, certo? Então, qual seria o valor a ser pago? R$16. Olha um outro exemplo aqui, ó. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? Tá, então vamos lá. 300 quilômetros, 30 litros. Bem, nessas mesmas condições, quantos quilômetros, não sei os quilômetros, então X, ele vai percorrer com 60 litros. Então, vamos ver aqui, ó, o que aconteceu com os litros? Era 30, foi para 60, aumentou. Se aumentou a quantidade de litros dentro de um carro, de litros de combustível dentro de um carro, o que vai acontecer? Os meus quilômetros também vão aumentar. Certo? Aumentou, grandeza diretamente proporcional. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, 300x. 30, 60. Então, ó, os dois estão para cima, vou multiplicar cruzando, ó, o 30 com quem? Com o x. Então, 30x. Igual 300 vezes quem? O 60. 300 vezes 60. 30x é igual 18.000, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir o 18.000 por quanto? Por 30. Então, aqui, ó,
18 na tabuada, posso cortar um 0 com um 0. 18 na tabuada do 3, 6. E aqui, como eu cortei um 0 com um 0, sobraram 2 zeros. 600. Então, a resposta aqui seriam 600 quilômetros, certo? Tentem fazer em casa com uns 120 litros. É a mesma coisa, só que aqui no lugar dos 60, vocês vão colocar o 120. Agora aqui, olha, presta atenção nesse aqui que é um pouquinho mais complicado. Pouquinho só, mas dá para entender. Então, olha lá. Grandeza inversamente proporcional. Primeiro exemplo. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Então, aqui, ó, vasilhas 30, os litros 6. Se forem usadas 3 litros, vasilha de 3 litros, então aqui, ó, litro junto com litro, 3 litros. Quantas vasilhas serão precisas? Não sei, X. Então, ó, vou subir aqui, só para ficar mais fácil para vocês poderem ver. O que acontece aqui, ó? O tamanho da vasilha era 6, foi para 3. Diminuiu o tamanho, certo? Se diminuiu o tamanho e eu quero a mesma capacidade, o que vai acontecer aqui com o número de vasilhas que eu vou precisar? Vai aumentar, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, 30 e o x embaixo, igual 6 e o 3 aqui. Como uma aumenta e a outra diminui, e para eu poder fazer cruzando, tem que estar as duas no mesmo sentido, uma das duas frações, qualquer uma das duas, eu vou ter que inverter. O que é inverter? O número de baixo vai para cima e o número de cima vem para baixo. Eu vou inverter essa segunda. Então, aqui eu vou repetir, ó, 30 sobre x. E aqui eu vou trocar 3 sobre 6. Agora, estão as duas no mesmo sentido, certo? Porque elas eram inversamente proporcionais aqui. Aqui eu troquei. Então, o que eu tenho que fazer agora? 3 vezes x. 3x igual a 30 vezes 6. Deixa eu ver se tem aqui um espaço para não ir para outra página. Tá. Então, vamos lá, ó. 3x eu vou repetir, igual 30 vezes 6. 6 vezes 3, 18. 180. O que eu vou fazer? Vou pegar o 180 e vou dividir por 3, certo? Então, aqui, ó. 180 dividido por 3. Quanto que é 18 na tabuada do 3? É 6. Então, eu tenho um zero ali sobrando, 60. Tudo bem? Olha o segundo exemplo. Vamos ver. Um veículo a 120 km por hora, então eu já vou colocar aqui, ó, 120, gasta 2 horas em determinado percurso. Tá. Qual seria a velocidade? Não sei a velocidade, então x. Se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas. Tá. Então, vamos ver aqui. O que aconteceu com o número de horas? Era 2, foi para 6. O que aconteceu? Aumentou o número de horas. Se aumentou o número de horas e o destino é o mesmo, o que aconteceu com a minha velocidade aqui? Esse aumentou, a minha velocidade diminuiu. Então, elas são inversamente proporcionais. Tudo bem? Ó, essa uma aumenta, a outra diminui. Então, tá uma para cima e uma para baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Inverter. Vou inverter essa primeira aqui para vocês verem que dá o mesmo resultado.
Ó, já inverti. A primeira, a segunda eu vou só copiar. Agora, eu vou multiplicar cruzando, ó. X vezes 6. Então, 6x igual 120 vezes 2. Quanto que é 120 vezes 2? 240. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Os 240, eu vou dividir por 6. Quanto que dá? 24 na tabuada do 6, 4. Sobrou um zero sozinho. Ele desce e fica assim. Tudo bem? Eu estou postando esse vídeo na página de vocês, lá no Google Sala de Aula, e vou também postar uma lista de exercício para vocês fazerem. Tudo bem? Então, até a próxima!